o dólar está nas alturas. E de fato tem um porquê disso. Mas para você entender um pouco do porquê ele está tão alto assim, você tem que entender alguns conceitos, como taxa de juros e juro real. Bom, você pode observar aqui que no dia 7/1 de 2024 o dólar estava na casa de 4,90 e hoje ele passa dos R$ 6 facilmente, infelizmente. Bom, e você tem que levar em consideração algumas coisas. Como eu disse, um juro real. O que é um juro real? Juro real é a diferença de a inflação do período menos o juro que você recebeu da sua aplicação. Vamos utilizar aqui como exemplo aplicações muito conservadoras. Vão ser as taxas de juros dos Estados Unidos e do Brasil. Vamos lá? Bom, quando vamos olhar aqui a inflação dos Estados Unidos, levando em consideração a data de publicação da matéria, podemos ver que nos últimos 12 meses a inflação de lá foi de 2,7%, enquanto a taxa de juros de lá está de 4,5% a 4,75%. Para facilitar, vamos utilizar 4,5%. Bom, quando subtraímos a inflação, que é 2,7%, de 4,5%, que foi o juro oferecido por lá, temos uma diferença de 1,8%. Este é de fato o juro real, foi o seu poder de compra que você ganhou neste período. Mas quando observamos o Brasil, temos uma diferença grande. Observamos que no período até novembro de 2024, certo? A inflação do ano no Brasil foi de 4,29%, enquanto o juro pregado por aqui foi de 12,25%. Usando a mesma regra, diminuindo 4,29%, que foi inflação, de 12,25%, temos o juro real, que neste caso foi 7,96%. Aí que está. Entenda agora a cabeça do investidor. Se nos Estados Unidos temos um juro real de 1,8% no ano, enquanto já aqui no Brasil temos um juro real maior de 7,96% ao ano, o investidor justamente ele vai querer rentabilizar mais seu capital. Ou seja, no Brasil, levando em consideração a inflação e essa taxa de juros, está compensando mais investir aqui no Brasil. Só que o investidor também, ele olha de fato o risco do país. O que é o risco do país? É a capacidade dele de honrar as suas dívidas, de pagar as suas contas. Ou seja, basicamente um país que tem confiança, credibilidade, um bom histórico e um fiscal. O que é um bom fiscal? Ele tem as suas arrecadações de impostos e ele está conseguindo pagar suas contas, ele não está fazendo dívidas e não está postergando para frente dívidas. Um país que controla muito bem suas dívidas, ele tem confiança, ele tem um risco controlado. No Brasil, infelizmente, nos últimos meses, não estamos vendo isso, porque estamos batendo recordes de arrecadações mês após mês, mais impostos sendo arrecadados, estamos fechando com déficit. Ou seja, estamos perdendo credibilidade no exterior, estamos perdendo a confiança. Mas vamos colocar aqui um cenário hipotético. O Brasil é um país de confiança e os investidores internacionais têm confiança de colocar dinheiro no Brasil. Ou seja, é viável ele correr o risco deste juro real aqui no Brasil, correto? Então, o que ele faz? Ele vende dólares e compra reais. Ele está fazendo uma troca. Ou seja, se ele está vendendo dólares para colocar reais aqui na economia e ganhar este juro real, o real está se apreciando, está se valorizando perante ao dólar. Ou seja, o dólar tende a corrigir, tende a cair. Mas quando o contrário é feito, o que ele faz? Ele vende reais e compra dólares. Ele tira os dólares do Brasil. Ou seja, com isso, o dólar tende a subir, o real tende a se desvalorizar perante ao dólar, correto? Então, dito isso, o que está acontecendo no Brasil? Estamos vendo vendas massivas de reais para obter dólares. Estão sendo retirados dólares do Brasil e estamos batendo recordes disso. Com isso, o dólar tende de fato a subir. Vamos fazer uma comparação aqui do risco. Em 2020, na pandemia, nós estávamos com a taxa de juros em 2%. Por conta do risco, nós tivemos uma saída de dólares do país de 27,9 bilhões de dólares. Já em 2024,
por conta de todo este risco do fiscal que não está nada controlado no Brasil, nós tivemos uma saída de dólares, e ela no valor de 15,2 bilhões de dólares. Mas em 2024 nós tivemos um juro no topo de 12,25, ou seja, por mais que estivéssemos com um juro real muito bom, nós ainda tivemos uma saída de dólares muito expressiva do Brasil, ou seja, o Brasil está tão arriscado assim? Bom, é o que o investidor está enxergando. E só como fator de curiosidade, em 2024 o real foi a pior moeda do globo. Tivemos uma desvalorização de 21,82% do real. E com isso aqui, deu para você ter uma noção muito mais clara do porquê que temos um dólar hoje mais alto perante ao real. E sim, teria como de fato ter um bom controle disso tudo. Bastaria apenas o governo. Isso aqui não é papo sobre o governo, é sobre economia. Isso aqui é o fiscal. Seria basicamente o governo ter uma responsabilidade maior com as contas públicas. Estamos batendo recordes de arrecadações de impostos e mesmo assim as contas públicas estão fechando no vermelho. Se tivéssemos um bom fiscal hoje, uma boa administração dos recursos públicos, certamente o dólar estaria muito mais bem controlado. Bom, com isso eu espero que o seu entendimento tenha aumentado um pouco, certo? Eu tenha te agregado de alguma forma e com isso eu fico aqui, correto? Então, até mais.